Dirijo-me a você nesta hora para trazer-lhes uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E o nosso tema de hoje é os preceitos, ouçamos os preceitos e juízos de Deus. No texto de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 1, a Bíblia diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Meus queridos amigos e irmãos, esse texto nos traz uma grande lição. Moisés está no final da sua jornada e ele então dirige-se ao povo de Israel, dando os conselhos maravilhosos que devem ser colocados em prática na caminhada rumo a adentrar a terra prometida. E neste texto, então, nós encontramos algumas lições interessantes. Precisamos ouvir os preceitos e os juízos de Deus, primeiro porque são poderosos. Meus queridos, há poder no nome de Jesus. E a palavra do Senhor tem poder para restaurar, para transformar, para abençoar. Então nós precisamos nos voltar para os preceitos e os juízos de Deus, porque são poderosos. Mas em segundo lugar, eu preciso voltar a ouvir os preceitos e os juízos de Deus, porque eles dão vida. O texto diz assim: para que vivas. Sim, há muitos mortos-vivos andando por aí. Mas aqueles que seguem os preceitos e os juízos de Deus, meus queridos, têm vida, vida abundante, vida eterna, vida com Deus. Vivem bem aqueles que seguem os ensinamentos, os preceitos e os juízos de Deus. Mas também, no verso 1, há uma terceira lição interessante para aqueles que ouvem os preceitos e os juízos de Deus. Moisés vai dizer que eles asseguram uma herança. O texto diz: para que entreis e possuais a terra. Sim, queridos, quando nós seguimos os preceitos de Deus, os juízos de Deus, nós estamos nos preparando para adentrarmos a uma herança que Deus preparou para nós. Uma herança que começamos a desfrutar dela nesta vida, enquanto aqui estamos. E lindo mais ainda, quando chegarmos do outro lado, nós viveremos para sempre com o Senhor. Então, desfrutaremos desta herança para toda uma eternidade. Mas sabe ainda, eu preciso ouvir os preceitos e os juízos de Deus, porque eles são perfeitos, meus prezados. Deus não falha. Ele é perfeito nas suas ações. Ele é perfeito nos seus escritos, nos seus ensinamentos. E Moisés mostra isto para nós. Então, precisamos ouvir os preceitos, precisamos seguir os juízos de Deus, porque eles são perfeitos. Meus amados, queridos ouvintes, não há margem de erro nos preceitos que Deus tem para cada um de nós. Mas ainda há uma quinta razão para que eu precise ouvir os preceitos e os juízos de Deus. Não devemos nem precisamos acrescentar algo a eles. Sim, de Gênesis
Apocalipse. Meus prezados irmãos, a Bíblia se completa em si mesmo. Os ensinamentos de Deus, os preceitos de Deus, eles são infalíveis. E eu preciso ouvi-los, e não acrescentar nada, porque aqui está, é a palavra de Deus. Deus escolheu um grupo de homens inspirados por Deus para escrever a palavra, os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus, e nós não precisamos acrescentar nada. Nós precisamos simplesmente seguir, aplicar a nossa vida, colocar em prática os preceitos, viver sob os juízos de Deus, para alcançarmos bênçãos nesta vida e na vida eterna. Sim, o verso 4 desses preceitos é muito interessante, diz assim: porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estás vivo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando eu ouço os preceitos e os juízos de Deus, eu tenho vida, vida eterna, vida abundante, vida com Deus. Então, quanto mais nós guardamos, nós ouvimos os preceitos de Deus, Moisés vai dizer assim ao povo: todos vocês, todos que aplicaram, todos que ouviram, estão vivos. Sim, meus prezados amigos e irmãos, em Cristo Jesus, quando nós ouvimos, quando nós guardamos, quando nós colocamos em prática, nada poderá nos atingir. Eu lembro aqui, meus prezados ouvintes, de Noé. Quando da construção da arca, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu os preceitos de Deus. E por 120 anos trabalhou, construindo, se esforçando, se dedicando, e Deus o abençoou sobremaneira. Mas um fato interessante: a sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, em momento que entraram na arca, foram preservados por Deus. Quando nós ouvimos os conselhos de Deus, nossas vidas são preservadas. Mas há ainda uma sétima coisa interessante: quando nós ouvimos os preceitos e juízos de Deus, Ele nos dá sabedoria. O verso 6 diz para nós assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de todos os povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Você quer ser inteligente, sábia? Ouça os conceitos de Deus, ouça os preceitos. Moisés vai dizer: aqueles que estão à nossa volta irão perceber que somos um povo inteligente, meus prezados. Mas ainda, aqueles que ouvem os preceitos e os juízos de Deus, e o grande Deus está por trás deles. É verdade, Deus nos acompanha, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. O verso 6 diz assim: pois que grande nação há que tem a deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Sim, meus prezados, meus queridos, quando nós clamamos, quando nós buscamos, Deus está presente. Ele não está longe. Então, nós não precisamos nos esconder de Deus. Nós precisamos nos esconder em Deus, porque Deus está pronto a cuidar de nós. E um outro preceito interessante que eu vejo aqui: os conceitos de Deus, os juízos de Deus, eles são justos, meus prezados. Deus vai tratar comigo, Deus vai tratar com você
não porque nós merecemos, mas porque é justo. Deus é justo. Verso 8, e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Se aplicarmos a palavra do Senhor, se aplicarmos os ensinamentos do Senhor, Ele nos alcançarão a todos nós. Deus é tremendo, Deus é justo. Minhas queridas ovelhas, meus prezados amigos, que possamos colocar em prática na nossa vida cristã diária os ensinamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, e nós então viveremos para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, dirijo-me ao Senhor em oração, para te suplicar, para rogar-te, Deus, que nos abençoe e que possamos aplicar a nossa vida cristã diária, estes ensinamentos que encontramos na Tua palavra. Deus abençoa nesta hora a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, toda a sua membresia, as famílias, e eu oro também por todos que estão nos ouvindo nesta hora, que a graça de Jesus, que as misericórdias do Senhor, que a iluminação do Teu Santo Espírito estejam sobre todos nós, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua igreja. E vamos juntos, queridos irmãos e amigos, ouvir e colocar em prática os preceitos e os juízos de Deus na nossa caminhada cristã. Que Deus o abençoe. Receba o nosso abraço da nossa Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, da nossa equipe de som, de música. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.